Hum. Olá, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? Que nós só temos mulheres nessa live, nessa aula. Hoje é a nossa aula 4 do curso gratuito. Como estimular o seu filho o tempo todo. Olá, mamães, boa noite. Essas mamães maravilhosas, essa duplinha aí que não me larga. Muito bom ter vocês comigo, tá? Me dando, essa força aí. Tão bom, né? A gente falar para pessoas interessadas, para pessoas que querem aprender, trocar experiências. Boa noite, Elaine. Domingão aí, mas a gente tá aqui, né? Firme e forte. Somos brasileiras e não desistimos nunca. Tô aqui fazendo as minhas revisões. Elaine, coloca pra mim de que cidade que você é, por favor. Coloca pra mim a idade, por favor, do seu filho. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Campo Alegre. Ah, Bahia. Eu também tô aqui na Bahia, Elaine. Não tô muito longe de você, não. Ah, tem 5 anos. Que ótimo. Seja bem-vinda, tá? Bauru, 3 anos. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Vamos ver se chega, né, o pessoal? Mas nós estamos firmes aqui e hoje o assunto é muito interessante. Um dos melhores assuntos. Nunca falei sobre ele aqui em nenhuma live, nenhuma aula no Instagram. Então é um assunto que tá fresquinho, quentinho. E é um assunto, eu acho que de saúde pública, né, dentro das famílias. Tenho certeza que vocês vão aprender muito nessa noite. Em pleno domingão. Vamos colocar aí o coraçãozinho para ver se chega mais gente, para ver se o Instagram chama mais gente. Seja bem-vinda. Só tem mulher nesse pedaço, graças a Deus, né? Mas os homens hoje poderiam estar presentes, né? Porque os homens, eles precisam de aprender sobre o que eu vou falar. Chama os maridos aí, gente, para ficar do lado de vocês. Aproveita aí os maridão, né, que estão em casa. Que é domingo, o maridão tá aí. Chama o marido para assistir também, para participar. Então vamos começar, né? Que o horário não espera, o reloginho não espera. Meu nome é Catiane Castro, sou psicopedagoga. Tenho mais de 20 anos, né, de experiência na educação, né, já trabalhei em instituições e em escolas, diversas escolas, né, em clínicas, e atualmente eu atendo online e também trabalho em uma clínica aqui na minha cidade, atendendo como psicopedagoga. E a minha experiência, né, o meu objetivo maior, o motivo de eu estar aqui é a minha experiência de mãe.
Eu tenho 3 filhos, uma menina de 15, um menino de 12, né? A menina vai fazer 15 ainda, errei aqui, e um bebê de 1 ano e 6 meses. E na minha experiência, né, psicopedagógica, eu tenho percebido que as mães, elas têm demorado para estimular os cílios positivamente. Né? A maioria das crianças até os 3 anos de idade, elas ficam em casa. Então é o nosso papel educar os nossos filhos em casa. Principalmente agora em tempos de pandemia que as crianças estão em casa. Então o nosso olhar, a nossa acolhida, a nossa estimulação, nossa vivência, o convívio com os nossos filhos, né, eles precisam ao longo do dia nós pensarmos assim, nossa, eu estou podendo oferecer o melhor de mim para o meu filho, né? Eu sei que cada uma vive de acordo com a sua realidade, mas a gente tem que pensar assim, né? O que eu estou oferecendo para o meu filho? Porque se você é uma mãe atenta, né? Se você tem atenção, o que vai acontecer? Qualquer falha, atraso no desenvolvimento do seu filho, você vai perceber. O que aparece no consultório para mim, infelizmente, são mães que descobrem que os filhos têm transtornos bem tardiamente, porque não teve esse olhar, né? Essa visão de mamãe águia. Nós temos que ter essa visão de mamãe águia com os nossos filhos, porque se nós não tivermos, né? Ei, Ju, seja bem-vinda. Denise também, seja bem-vinda. Outra família aí, Gonçalves, sejam muito bem-vindos. Então, nós precisamos de ter esse olhar, essa visão de águia, né, na educação dos nossos filhos. Porque se nós estimulamos positivamente da maneira correta e eles correspondem, beleza, né? Eles vão ter um presente e um futuro brilhante. Mas se nós não fazemos a nossa parte, nós podemos colher frutos depois, né, que a gente não quer colher, que são, no caso, os transtornos, né, as dificuldades de aprendizagem, né, a nossa falta de conexão, né? Eles vão crescer sem conexão conosco. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Então, vou continuar falando aqui para vocês. O que nós vamos falar, né? Hoje é a nossa 4ª aula do curso gratuito, né? O tema do nosso curso é aprenda como estimular o seu filho o tempo todo. Algumas mamães falam que isso é impossível, mas eu digo para vocês que isso é possível sim, estimular um filho o tempo todo. O que eu quero dizer quando eu falo estimular o filho o tempo todo? Eu digo que é você ter um olhar atento em saber o que você vai oferecer e aproveitar a rotina da sua casa para você estimular o seu filho. Em todos os momentos que você estiver com seu filho, se você está passando de carro na rua, você estimula ele com aquilo que está ao redor, né? Por exemplo, hoje a gente viu um cavalo na rua, nós paramos o carro, mostramos o cavalo, fizemos o movimento do cavalinho, o som que o cavalo faz. Se você para num estacionamento, tem vários carros, em vez de você ficar só conversando com seu marido e não dar atenção pro seu filho, você fala, olha quantos carros que tem. Eu tô falando de acordo com a minha realidade aqui, tá, gente? Que o meu bebê tem 1 ano e 6 meses. Quantos carros que tem? Olha as cores do carro, vamos ver as cores. Porque assim você já vai ensinando o seu filho. Então, é possível estimular o filho o tempo todo? Se você dá atenção, se você pensar assim, o que eu posso ensinar para o meu filho aqui neste momento? Né? Se você vai levar o seu filho para cortar um cabelo, igual eu levei o Miguel hoje, né? O barbeiro lá abriu uma exceção para cortar o cabelo dos homens aqui da casa. E aí eu levei, e aí eu estimulei ele cortando o cabelo. Como? Né? Eu mostrei para ele que o cabelo dele estava grande, que ele não podia ficar com o cabelo grande por causa do calor. Né? Mostrei para ele
a pracinha em frente, a gente brincou, vimos as árvores, o som dos pássaros, a natureza, levei no parque. Então, tudo isso é estímulo, né? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, que você está em contato com seu filho, isso é estímulo. Então, por isso que o nome do curso é Aprenda como estimular o seu filho o tempo todo. E principalmente as crianças que têm transtorno, gente. As crianças que têm transtorno, a gente sabe que o desenvolvimento delas é mais devagar, que a aprendizagem delas é diferente, né? Precisa ter os métodos, as estratégias diferentes. Se você tem um filho com transtorno e você não faz a estimulação, né? O seu filho está perdendo estímulos, tá bom? O seu filho ele está perdendo estímulos. E se você deixa de estimular achando que seu filho não tem problema nenhum, que quando ele for para a escola ele vai ser estimulado lá pela professora, você pode se enganar. Porque eu já expliquei aqui o desenvolvimento do cérebro de uma criança, o que acontece até os 3 anos de idade, a importância que nós temos de estimular até os 3 anos, é fundamental. Aos 2 anos acontece a poda neural, né? Por exemplo, se o seu filho não teve contato com nenhum livrinho até os 2 anos de idade, se ele não teve contato com nenhum instrumento musical até os 2 anos de idade, eu te digo que aos 2 anos de idade, quando acontecer a poda neural, os neurônios responsáveis pela música, pela leitura, pela linguagem, eles são desativados dentro do cérebro do seu filho. Depois ele pode aprender a tocar um instrumento? Sim. Depois ele pode ter o gosto pela leitura? Sim. Mas vai ser com menos intensidade, tá? Ele pode ser um bom leitor, mas vai ser um leitor que ele vai sofrer um pouquinho mais tarde para ele tomar o gosto pela leitura. Enquanto quando a gente faz isso antecipadamente, até os 3 anos de idade, o resultado é bem melhor. Então, por isso que nós precisamos estimular os nossos filhos o tempo todo, independente se ele vai para a escola ou não, independente se ele tem transtorno ou não. E eu digo que a mãe que estimula o filho o tempo todo, né? Porque, como eu disse aqui, os transtornos, eles não têm cara, né? Não dá para você saber com 2, né? Assim que você saiu do hospital, se seu filho tem um transtorno. E, às vezes, algumas mães nem vão desconfiar até 1 ano, 2 anos. Então, quanto mais você estimular o seu filho antes, melhor é para o cérebro, para o desenvolvimento dele. Quem me garante que o meu filho hoje ele tem 1 ano e 6 meses? Quem me garante que ele não pode ter um transtorno lá na frente? Ninguém, né? Se ele já nasceu, né? Se já está na genética dele o transtorno vai aparecer, mas o transtorno vai aparecer bem fraco. Por quê? Porque eu já faço a estimulação dele desde quando ele nasceu, desde quando ele estava dentro da minha barriga. Então, por isso que os transtornos, eles são, os estímulos positivos, eles são fundamentais para o crescimento da criança, tá bom? Estão gostando? Estão entendendo o que eu tô dizendo? Gente, eu gostaria que vocês clicassem no aviãozinho aí, convidassem as pessoas para assistir essa aula, para assistir essa live, as pessoas, as mamães que vocês acham que precisam aprender sobre educação autoritária, permissiva ou positiva, tá? Porque eu te digo que tem muitas mães precisando desse assunto. E pro Instagram, ele chamar mais pessoas, clique aí no coraçãozinho que tá aí embaixo no seu celular. Ai, que bom que vocês estão gostando e estão entendendo. Então, eu falei já sobre o cérebro da criança. Eu já falei, a primeira aula foi sobre conexão. Como é importante nós estarmos conectados aos nossos filhos. A gente ter um relacionamento legal com eles, para que eles possam aprender, eles possam confiar em nós, eles possam ter segurança em nós, para que eles não possam ter medo de falar conosco, tá? E ontem a aula foi incrível, eu ensinei, eu mostrei um baralho que eu mesma criei com a minha experiência de mãe, de psicopedagoga, mostrando as 30 ferramentas
da estimulação cognitiva. Quais são as ferramentas que nós precisamos usar para nós estimularmos os nossos filhos, para que eles possam aprender, né? Para que eles possam aprender com mais facilidade, com mais ânimo, tá? Então ontem a live tá aí ainda, gente. Ontem foi a terceira aula que eu falei sobre as ferramentas. E essas ferramentas são muito importantes para o desenvolvimento das crianças. Se você usar essas ferramentas, é certeza de vitória no presente e no futuro dos seus filhos, tá bom? Tá bom, Juliana. Obrigada aí, excelente. Tô gostando. A Axa entrou aí agora. Conheço a Axa, que é a irmã da Juliana. Sejam bem-vindas. A Mamãe Cozinhando falou, a aula de ontem foi demais. Foi mesmo. A Mamãe Cozinhando tá comigo aí todo dia. Já me falou que quer comprar a minha mentoria no direct, né? Muito bem, tô super empolgada aqui, mamãe. Como você disse na aula 1, é uma sequência. Isso mesmo, gente. A aula 1, eu falei sobre conexão antes da estimulação. A aula 2, eu falei o cérebro da criança, como que funciona. A aula 3, as ferramentas para estimulação. E agora, a aula 4, educação autoritária, permissiva ou positiva, que é a nossa aula, tá bom? Então, gente, teve uma mãe, né, que foi a Mamãe Cozinhando, que me perguntou, pediu para eu contar sobre a mentoria que eu vou oferecer para vocês a partir do dia 20. No dia 20, eu vou mostrar para vocês a minha mentoria que eu já tenho realizado individualmente com algumas mamães. O porquê que uma mãe precisa de uma mentoria, gente? Por exemplo, uma mãe que ela está... Foi você mesmo, né, Mamãe Cozinhando? Tem outras mães também que me perguntaram sobre a mentoria. Então, eu falei que eu ia explicar aqui. Então, eu vou explicar aqui para vocês poderem entender. Tem mamães, gente, que elas foram educadas com a educação autoritária. E elas não conseguem mudar a educação que elas estão oferecendo para os seus filhos. Então, na mentoria, eu pego na mão dessa mãe e eu ensino para ela, né? A mentoria, ela acontece da seguinte forma. Ou se você tem um filho com transtorno, você não consegue se conectar ao seu filho, você não sabe usar as ferramentas, você tem muita dificuldade de fazer o seu filho entender as coisas em relação à aprendizagem, em relação aos comportamentos. Então, tudo isso eu faço na mentoria com as mamães, né? Eu dou esse amparo. É como se você tivesse um personal, né, durante 2 meses com você, te orientando, te falando o que você tem que fazer, né, te dando suporte científico, né, suporte que já está validado, não é coisa da minha cabeça, tá? Não é coisa que eu inventei. Então, tudo que eu ensino na mentoria para as mamães são práticas que eu já pratico na minha vida e também com os meus pacientes, tá bom? Então, eu vou te ensinar a ter uma visão de águia. Como que acontece a mentoria? Ela vai acontecer durante 2 meses. E ela vai acontecer pelo aplicativo Zoom, os nossos encontros. Nós teremos encontro toda semana, um encontro de 1h30 a 2 horas. E se nós tivermos, por exemplo, o encontro na segunda-feira. Aí na segunda-feira nós tivemos encontro. E aí a mamãe, durante a semana, ela vai aplicar as tarefas que eu passar para que ela tenha resultado aí dentro da sua casa com o seu filho, tá? Então, ela vai me falar a sua dificuldade, qual que é o seu problema com o seu filho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um filho autista e eu tenho muita dificuldade de lidar com ele, eu não sei o que fazer com o meu filho. O que eu faço? Eu ajudo essa mãe durante 2 meses, eu vou ensinar para ela o caminho, eu vou ajudá-la, quais as ferramentas que ela vai utilizar. Se ela suspeita que o seu filho tenha transtorno, mas ela ainda não tem um diagnóstico, eu vou ajudá-la
a encaminhar para que ela possa ter esse diagnóstico mais rápido possível. Então, a mentoria é assim, eu vou pegar na sua mão e vou te orientar o que você tem que fazer para você ter uma melhora, um aprendizado significativo com o seu filho, tá? E o meu WhatsApp, ele fica disponível nesse tempo de mentoria para as mamães entrarem em contato comigo a hora que precisarem. É um atendimento totalmente VIP para essas mamães, tá bom? E então no dia, são vagas limitadas, por quê? Porque como eu vou dar um atendimento totalmente individualizado, né, para as mamães, pessoal, eu não posso ter muitos mentorandos, né, dentro do curso. Eu preciso ter menos mentorandos. Então, as vagas são limitadas, são poucas vagas. Então, se você que está me acompanhando durante esse curso gratuito tem esse objetivo de comprar a mentoria, tá bom, Mamãe Cozinhando? Já vai se organizando aí, tá? Em relação ao tempo, em relação também ao valor, porque é como se você tivesse o acompanhamento de uma psicopedagoga e de uma mãe experiente durante 2 meses, né, com consultas diárias, tá bom? Então, você conseguiu entender, Mamãe Cozinhando, ou você tem alguma pergunta para me fazer? Fala aí pra mim se eu consegui esclarecer. A Paty também, que me perguntou no privado. Fala pra mim, Paty ou Mamãe Cozinhando, se vocês têm alguma dúvida. E tem vários bônus, gente, dentro da mentoria. O baralho das ferramentas cognitivas, né? De estimulação cognitiva, eu dou de presente pra mamãe. Cartazes, né, de rotina, tudo que eu perceber que a família precisa, né, para melhorar durante a mentoria, eu ofereço testes para crianças para saber se tem transtorno ou não, para a mãe fazer em casa, atividades para melhorar o desenvolvimento da criança. Então, tudo acompanhado muito de perto, tá bom? Para que durante esses 2 meses, você consiga aprender para após esses 2 meses você caminhar com as suas próprias pernas, tá? E para as mamães deste primeiro curso online que comprar, a mentoria é para a família toda. Você pode convidar as avós, você pode convidar a babá, os pais podem participar. Se você tiver mais de um filho, você pode pedir, né, assessoria, consultoria para 2 filhos, 3 filhos, tá? É uma mentoria para a família, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a educação autoritária. O que é educação autoritária? Gente, autoridade é diferente de autoritária, né? O que é uma autoridade? Né? Uma pessoa que tem uma autoridade. A pessoa que tem uma autoridade, ela deixa eu só ver aqui. É uma pessoa que merece respeito, é uma pessoa que merece admiração. Então, uma pessoa que tem autoridade, né, seja onde você estiver, né, seja em uma escola, seja em uma palestra, seja dentro da sua casa, você é uma autoridade dentro da sua casa. Seja dentro da igreja, né? Dentro da igreja nós temos os padres que são autoridades, nós temos os pastores que são autoridades. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é um poder imposto, né? A pessoa não tem autoridade nenhuma, né? Ela não tem uma autoridade que é legitimada, né? O presidente, ele tem uma autoridade legitimada. Né? O prefeito, ele tem uma autoridade legitimada, mas o autoritarismo não. É algo que a pessoa que ela quer impor a próprio custo. E no caso aqui nós estamos falando, então nós vimos pessoas sendo autoritárias em vários ambientes que a gente frequenta. A gente vê pessoas com perfis autoritários. Eu tenho certeza que você tem um colega de trabalho que tem esse perfil autoritário.
Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem esse perfil autoritário. Então, o que são pais autoritários? Né? O que é educação, né, autoritária? O que é isso? Né? Peraí só um minutinho. O que é educação autoritária? A educação autoritária é aquela educação que o pai, ele quer ensinar para a criança os limites a próprio custo. Ele não quer ensinar com seus exemplos. Ele não quer saber o que a criança pensa, o que passa na cabeça da criança, do adolescente. A vontade dele é a que prevalece. Ele não é uma pessoa flexível. Ele não é uma pessoa que dá ouvidos, que entende o lado do outro. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem e verem aí se na casa de vocês têm esse tipo de perfil autoritário. Quando a gente diz assim pro filho da gente, ó, eu sei o que é melhor para você, nem adianta, né? Quem fala assim, ó, põe um joinha aí pra mim. Eu sei o filho pede pra ir em algum lugar, o filho pede pra fazer alguma coisa, e aí a mãe vira e fala assim, nem ouve o que tá na cabeça da criança, né? A mãe já fala assim, ô mãe, eu posso ir ali jogar bola? Meu filho, você não vai, tá? Eu sei o que é melhor pra você, pronto, acabou. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, quem manda aqui sou eu. A casa é minha. Vai pro seu quarto e cala sua boca. Você não pode e pronto, acabou. Você vai comer sim. Nem que eu tenha que enfiar a goela abaixo. Quem já falou isso aí? Eu posso gritar com você, mas ai de você se gritar comigo. Eu posso te bater, eu posso te dar um tapa na cara, mas ai de você se você vir e dar um tapa na minha cara. Eu quebro a sua mão. Gente, é muito sério isso, não é? Fala quem pode, obedece quem tem juízo. Vai pro seu quarto, cala a boca agora. Você vai com essa roupa sim, pronto, acabou. Essa aí, eu que escolhi, você vai com essa. Não vai mudar não. Você vai estudar naquela escola e pronto. E aí você não sabe o motivo por que ela não quer estudar naquela escola, né? Você não sabe o motivo por que ela não quer vestir aquela roupa. Então, crianças que crescem sobre esse autoritarismo, sobre essa educação autoritária, quem vão ser essas crianças no futuro? Pessoas autoritárias, porque você deu o exemplo para ela. A pessoa autoritária, ela é daquele tipo assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Na cabeça dela, os filhos têm que crescer assim, mas infelizmente não vai. Porque eu já falei isso aqui, se você plantar arroz, você vai colher arroz, você não vai colher feijão. Então, essas pessoas, elas vão levar para a vida adulta esse autoritarismo. E pode ser que ela não consiga se controlar, ela não consiga mudar e vai demonstrar isso depois, né, com o namorado, com o marido, com os filhos. E aí, ó, o elo só vai criando força. Nós precisamos, gente, quebrar essa corrente, né? Porque eu falo que essa corrente é a corrente do mal. É muito triste você mandar o seu filho calar a boca e não deixar ele expor sua opinião. É muito triste. Imagina você dando um tapa na cara de um adulto. Por que você dá um tapa na cara de uma criança e não dá um tapa na cara de um adulto? E as crianças, elas são tão inocentes, são tão indefesas. E sabe o que é o mais sério disso? Que até os 3 anos de idade, até os 6 anos de idade, na primeira infância, a criança, ela aprende a sua visão de mundo, né? Ela vai aprender o porquê das coisas. Por isso que as crianças perguntam muito porquê, né? Ô mãe, por que não pode? Vira um ciclo. É isso aí, Ju, obrigada. Vira um ciclo. Né?
dentro da minha família, né, na família da minha mãe, isso é a coisa mais comum, dar tapa na cara, falar palavrão, xingar o filho com nome feio. Então isso foi passado. E graças a Deus hoje eu tenho podido quebrar esse ciclo dentro da minha família. Eu demorei, né? Como eu disse para vocês, que eu tenho 2 filhos adolescentes. Quando eles eram crianças, a educação que eu transmiti para eles foi essa. E hoje eu estou colhendo esses frutos. Porque eu tô fazendo de tudo para eu criar o Miguel da forma correta, educá-lo com a educação positiva, mas aí vem os meus filhos que foram educados com a educação autoritária e tentam transmitir para ele. Então eu tenho que ficar aqui, ó, num malabarismo tentando policiar as atitudes deles. Então, gente, esse ciclo de autoritarismo, ele precisa ser quebrado. Isso não faz bem para os nossos filhos. Isso é causar o terror. Imagina uma pessoa que causa o terror, né? Uma pessoa, isso é terrorismo. Você ficar falando com o seu filho as coisas, né? Desse jeito. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Você não tem direito de escolher, não. Você vai com essa roupa e pronto. O que essa criança, ela pensa, né? Quando você fala isso com ela? Principalmente uma criancinha de 3, 4 anos. Né? Antigamente, a criança deixava alguma coisa cair no chão, né? Chegava na casa de alguém, por exemplo, e aí derruba alguma coisa, deixa a coisa cair no chão e quebra. Aí sabe o que você faz? Você vai lá e humilha o seu filho na frente de todo mundo. Eu já te falei que não era pra você encostar aqui. Por que você encostou aí? E agora? Quebrou? Como é que nós vamos fazer? Ou o seu filho tem um desentendimento, né? Com alguma outra criança numa festinha ou na escola, em qualquer outro lugar. E aí a criança ou a mãe da criança que sofreu vai lá e te conta, né? O que aconteceu. Aí você nem vai lá no seu filho e pergunta pra ele o que aconteceu. Você já vai com as unhas e dentes lá e fala, xingando seu filho. O que você fez? Olha lá o que você fez. Eu não te falei que não é pra você fazer isso? E já vai sem saber o que seu filho pensa com isso. Ele pensa o seguinte: a minha mãe não confia em mim, eu não tenho segurança, né? A minha mãe não me transmite segurança, tudo que eu faço tá errado. É isso que ele vai pensar. Vocês concordam comigo, gente? Quem aí faz isso, gente? Pelo amor de Deus, para de fazer. Tá bom? Para de fazer, porque isso é traumatizante. Né? Eu estava num aniversário há um tempo atrás. E aí aconteceu exatamente isso que eu contei aqui pra vocês. 2 crianças de 6 anos de idade. E aí a criança veio e falou. A criança veio e falou. Tava eu e a minha cunhada, né, conversando. E aí veio uma criança lá e falou do filho dela com ela. E aí ela já ia levantar igual uma onça pra ir lá, pra abrigar o filho dela, pra já colocar de castigo, pra tirar do meio das crianças. E eu virei pra ela e falei assim: não faz isso não, chama ele aqui, não humilha ele na frente dos colegas não, chama ele aqui. Aí ela chamou ele pra entender o que tinha acontecido. E depois que ela foi ver, né, depois que a criança contou aos prantos, porque já tava com medo de apanhar, já tava com medo de ficar de castigo, o que tinha acontecido, e ela viu que a culpa não era da criança. Então, gente, vamos deixar os nossos filhos falar, vamos deixar os nossos filhos contar o que acontece com eles. Já não vamos imaginar as coisas, porque a gente que é mãe e pai, a gente acha que a gente sabe tudo que passa dentro da cabeça dos nossos filhos. E isso não acontece. Os nossos filhos precisam ser ouvidos e eles precisam demonstrar pra gente, porque quando eles falam o que tá no pensamento deles, você conhece o seu filho. Tá? Isso faz sentido pra vocês, gente? Fala aí pra mim se isso faz sentido pra vocês.
tá? Manda uns coraçõezinhos aí, aperta o coraçãozinho que tá embaixo. Quero ver muitos coraçõezinhos aí se vocês estão aprendendo, se isso faz sentido pra você. Ouçam os filhos de vocês. Em qualquer situação. Mãe, eu não quero ir com essa roupa. Por que você não quer ir, meu filho? Você vai descobrir qual que é o pensamento do seu filho. Agora, se você já falar assim, não quero saber, você nem vai saber o que está acontecendo com o seu filho, o que passa na cabeça. Às vezes ele não quer ir porque o tecido é desconfortável, porque aquela roupa incomoda. Tem vários motivos. Vou dar um exemplo aqui para vocês agora, para vocês conseguirem analisar a situação. Eu vou ler porque para evitar eu errar aqui. Olha, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou mostrar aqui, ó, um exemplo de um filho que quer comprar alguma coisa na loja de brinquedos. Mas nesse exemplo, nós não compraremos o brinquedo. E temos que lidar com uma crise de choro do filho enquanto trabalhamos esse limite. Tá? Então a história é o seguinte, vamos imaginar aí. Nós chegamos numa loja que tem, né, pode ser um supermercado, em qualquer lugar. E aí o seu filho quer muito, viu muito um brinquedo, ele quer muito esse brinquedo. E aí você não quer comprar, você não foi ali com esse objetivo. E aí, o que você faz, tá? Vou te dar 4 opções. Você passa um sermão e fala pra ele que ele não pode ter aquele brinquedo, porque você precisa saber que... Porque ele precisa saber que ele não pode ter tudo o que ele quer, porque a vida é dura, que se você não ensinar isso pra ele agora, ele vai apanhar da vida. Então, a primeira opção é essa. Você fala com seu filho que você não vai comprar o brinquedo, que ele não pode ter tudo que ele quer, que a vida é dura e que as coisas valem muito dinheiro e que lá na frente ele vai dar graças a Deus porque ele vai apanhar da vida igual ele tá apanhando ali agora. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção. Se você não engolir esse choro agora, se você não parar de chorar, eu vou te colocar de castigo. Vou te colocar de castigo e ainda você vai levar uns tapas, eu vou te bater. A outra opção. Eu vou comprar o brinquedo, tá bom. Eu vou comprar o brinquedo, para de chorar, cala a boca, toma aqui o brinquedo. Tá, essa é outra opção. E a última opção, você vai lá, abaixa na altura da criança e fala com ele, mesmo que ele esteja aos berros, gritando, chorando, querendo te morder, querendo te bater. Você pega ele, segura ele com firmeza, fala num tom de voz gentil e fala assim, meu filho, olha aqui, a mamãe não vai, mesmo que ele não tá te ouvindo, você vai falar, a mamãe não pode comprar esse brinquedo porque a mamãe não tem condição agora, tá bom? A mamãe sabe que você quer o brinquedo, mas a mamãe não pode comprar esse brinquedo agora porque a mamãe tá sem dinheiro, a mamãe não veio aqui pra isso. Pronto. Qual atitude que vocês acham que é melhor para a inteligência emocional da criança, para a formação do psíquico dela? Qual atitude que vocês acham que, para quem tá vendo, acompanhando de fora, é a melhor, que você vai ficar bem, que seu filho também vai ficar bem? A 1, 2, 3 ou 4. Coloquem aí pra mim. Coloquem aí pra mim, por favor, gente. Quem acompanhou o raciocínio aqui. A Viana falou 4. Ju também 4. A Axa 4. Eu não perguntei qual que vocês praticam, né? Todo mundo falou 4. Parabéns. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Só que nós não conseguimos tomar as atitudes certas, sabe por quê? Porque já está enraizado em nós o autoritarismo. E pra gente conseguir mudar, né, igual eu consegui mudar,
foi através de muito estudo e através de muita prática. Porque os meus filhos começaram a crescer, os meus maiores, e eu comecei a ver neles resultados que eu não gosto de ver. E através dos meus filhos eu vejo as minhas falhas enquanto mãe. Qual mãe aí que não consegue perceber as suas falhas? Todas, né? Principalmente quando você vai para casa de algum parente. Vai para casa de algum parente para você ver o que você ouve dos parentes, né? O que os parentes falam sobre você. Não, mas esse menino não come nada, né? Principalmente as pessoas mais antigas. Gente, como é difícil as pessoas mais antigas, que são muito autoritárias, entender as crianças de hoje. Eu passei uns dias na casa dos meus sogros e da minha mãe. Gente, eles acham que tudo é bater, que você tem que colocar de castigo. É assim. Nossa, mas ela falou isso com você, você não vai bater? Nossa, ela fez isso, você não vai fazer nada? É assim o tempo todo, eles ficam cobrando. Por quê? Por causa desse vício aí que a Ju me ajudou aqui, da educação autoritária. Então, a mudança, gente, nós precisamos colocar limites nos nossos filhos, limites saudáveis, sim, nós precisamos. Mas se isso não for quebrado agora, esse autoritarismo, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que isso nunca vai sair da sua família. Esse autoritarismo ele vai continuar com seus netos, com seus bisnetos e assim vai. Mas quando os meus filhos eram pequenos, felizmente, essa não era a minha atitude. Eu sei, Ju. Sabe por quê? Porque graças a neurociências que a gente entende hoje, a formação do cérebro, né, das crianças, o porquê que a criança ela chora, né? A gente, né, como estudiosa hoje, a criança chora porque ela precisa de uma válvula de escape dentro dela. E o choro ele traz um relaxamento para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então é importante para a criança ela chorar. Não chorar porque você a humilhou, porque você a ofendeu, né? Mas às vezes a gente quer bater no filho da gente porque o nosso filho tá chorando quando é pequeno, 3, 4 anos. Para de chorar! Às vezes a criança tá passando por alguma coisa. A gente que é adulto, quando a gente tá com algum problema, a gente chora muito, depois a gente não quer dormir. Os nossos filhos também são assim, porque o choro ele traz um relaxamento depois. E às vezes as crianças elas precisam chorar, não você deixar ela chorando sozinha, né? Mas é você amparar, ir lá, conversar, abraçar, beijar, entender o motivo daquele choro. Então, gente, eu dei 4 exemplos. Eu dei um exemplo e dei para vocês 4 alternativas. Né? Na primeira, o pai fala que é para ele calar a boca, parar de chorar, porque o pai não vai comprar. Pronto, acabou. Né? O segundo, se você não parar de chorar, eu vou te colocar de castigo. O terceiro, tá bom, meu filho, eu vou comprar, tá? Pode parar de chorar. E o quarto, você vai lá, conversa com a criança, fala com ela, que naquele momento, você sabe que ela tá triste, você sabe que ela queria muito aquele brinquedo, mas que a mamãe não tem dinheiro. Então, nesses exemplos aí estão os 3 tipos de educação da nossa aula de hoje. Os 2 primeiros exemplos nos remetem à educação autoritária, que é a educação que o pai quer pôr os limites a qualquer custo. O terceiro exemplo é a mãe permissiva, né? A mãe que ela não quer educar, ela não quer ter trabalho, ela não quer ter dor de cabeça, ela quer o mais fácil. Tudo bem, meu filho, então tá bom, aqui ó, a mamãe comprou pra você, tá aqui, você não quer nem saber o que tá passando na cabeça da criança. O mais fácil que você pratica, toma isso aqui então, toma aqui ó, você quer o celular? Toma o celular, tá aqui ó, tá? A mamãe te dá o celular. Você quer o tablet? Toma, o tablet tá aqui. É o que é o mais fácil para ela, é a educação permissiva. Dá trabalho educar. Vou falar para vocês que dá muito trabalho educar. Principalmente quando a família tem uma criança com transtorno. Que para você conseguir se conectar a ela, para você conseguir
né, fazer com que ela aprenda as questões comportamentais, as questões simples da rotina da família, né, nós precisamos de usar várias estratégias para uma criança que tem transtorno, né? As crianças que têm transtorno, às vezes, elas, dependendo do transtorno, elas são muito rígidas, elas batem de frente com você, elas não são flexíveis, você não pode mudar as coisas, tem que ser do jeito delas. Então, você tem que saber qual que é o transtorno que o seu filho tem para você conseguir agir da forma correta com ele. Mas agir da forma correta não é permissividade. Ah, meu filho pode tudo porque ele tem transtorno. Não é assim. Fazendo assim, você não está educando seu filho, né? Você está criando uma criança que pode tudo. E a gente sabe que isso não é legal, tá bom? Então, gente, a educação permissiva, ela é assim, né? Ela é a mais fácil pra mãe, mas pra criança é a pior que existe, né? Tanto a autoritária quanto a permissiva. E a educação positiva, né? O que diz a educação positiva? A educação positiva diz que nós precisamos educar os nossos filhos, né? Para que eles possam conhecer os limites, conhecer aquilo que pode e não pode, através da firmeza e gentileza. O que isso quer dizer? Eu vou educar o meu filho ouvindo, né, deixando ele falar quando ele estiver chorando. Eu vou antecipar as ações. Eu vou dar outro exemplo aqui, porque eu gosto de dar exemplos, porque com os exemplos a gente aprende mais. Por exemplo, você chegou, né? O almoço ficou pronto, a mesa está lá, a família está reunida, todo mundo vai começar a comer. E aí, né? Eu vou dar o exemplo aqui da minha casa. A minha filha não gosta de carne. Toda vez que tem carne, ela só come frango. Carne de panela, essas carnes de cozinhar, ela não gosta. Ela gosta de frango, carne moída, só. Peixe ela não come. Eu já sei, é o gosto dela. E aí ela chega, quando ela vê que é um desses cardápios, ela já senta na mesa e a minha filha tem TOD, que é o transtorno positivo desafiador. E ela tem TDAH também, então eu já sei como lidar com ela. Antes, quando eu não conhecia ainda educação positiva, que ela chegava e falava assim, ô mãe, aí eu falava assim, né? Eu via ela colocando a comida no prato, né? E aí ela não colocava nem carne, não falava, e falava assim, ô mãe, você frita um ovo pra mim? Aí eu virava pra ela e falava assim, eu não vou fritar, porque tem proteína aí na mesa, que é a carne, e eu não vou fritar. Não vou, tipo assim, né? Não vou fazer 2 proteínas. Pronto, acabou. Então, a minha educação era uma educação autoritária. Por quê? Por que a minha filha não pode gostar de carne? Por que ela não pode ter vontade de comer um ovo no lugar da carne? É sério isso, não é? Isso demonstra pra ela o quê? Que ela tem que aceitar aquilo que eu acho que é o melhor pra ela. Pronto, acabou. Como, né, hoje eu já penso diferente e ela já tá maiorzinha, o que ela faz? Ela viu que tem lá a proteína que ela não gosta, na mesma hora ela falou assim, mãe, eu vou fritar um ovo. Tá. E se ela me pedir, eu vou lá, se ela, né, às vezes estiver precisando e ela não puder fritar, eu vou lá e frito pra ela. Porque é uma coisa que ela tem com ela, né? Por que eu vou obrigar minha filha a comer na hora do almoço carne se ela não gosta de carne? Por que a gente tem que causar tanta briga por causa dos gostos dos nossos filhos? Eles crescem e a partir do momento que eles crescem, eles vão fazendo as escolhas deles, né? Meu menino começou a falar pra mim que ele não queria usar bermuda acima do joelho. Começou a ter essa fase. Ô mãe, eu não quero usar mais bermuda em cima do joelho. Em cima do joelho, tá? Eu quero usar só bermudão. E aí eu falei, meu filho, mas por quê? Aí ele deu as explicações dele lá, eu entendi, pronto. Né? Às vezes a gente quer porque quer,
fazer a nossa vontade com os nossos filhos. Aí, a gente quer que os nossos filhos sejam proativos, questionadores, né? Empáticos. A gente quer que os nossos filhos sejam educados, sendo que a gente não consegue transmitir isso para eles. Concordam, gente, comigo? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Vocês entenderam o que é educação autoritária, a educação permissiva e a educação positiva? Na educação positiva, o filho ele não é obediente. A educação positiva, ela não quer filho obediente. O meu filho tem que ser obediente. Não. O que adianta o seu filho ser obediente? Por exemplo, seu filho é muito obediente, né? Ele almoça na hora que você chama, né? Ele não deixa cair comida na mesa. Ele é uma gracinha. Mas ele não tira o prato e põe na mesa, e põe na pia. Ele não ajuda a lavar a louça de jeito nenhum. Então, o que adianta o nosso filho ser obediente, mas não ser colaborativo? Nós precisamos construir crianças colaborativas e não crianças somente obedientes, né? Às vezes você tem um anjinho dentro de casa que é obediente, mas ele não lava o prato, ele não lava o copo, ele não ajuda você com nada, né? Você tá passando maior sufoco ali, né? E por mais que você tenha ensinado, você ensina, você cobra e ele não colabora. Tudo você precisa pedir para ele. Então nós precisamos educar os nossos filhos sendo colaborativos e não obedientes. E nós precisamos educar os nossos filhos sendo proativos, pessoas que façam sem pedir, pessoas que são empáticas. Como que meu filho vai aprender a ser empático se eu não quero nem saber o que ele pensa? Eu já mando e ele obedece. Então, pensa que tudo que você fizer com seu filho na infância, ele vai formar, a personalidade dele está sendo formada e ele vai te devolver lá no futuro, né? E um futuro bem presente, porque como eu disse para vocês, eu tenho filhos de 12 e 14 anos e hoje eles já estão me devolvendo aquilo que eu errei, tá bom? Então, gente, eu gostaria que vocês fizessem um print aí dessa aula. Quem gostou, né, faça um print e faça a repostagem lá, né, falem para outras mamães assistir, porque essa aula vai ficar gravada um pouquinho mais, tá? 24 horas. Então, marque lá as mamães que vocês acham que precisam assistir essa aula também, tá? Faça esse repost aí. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Gente, coloca aí pra mim se você vai tentar. Mesmo que você tenha filho já jovem, mesmo que você tenha filho adulto, eu tô recebendo mensagens de mamães que falaram pra mim que com 1, 2, 3 dias que já tá fazendo, colocando em prática o que eu tô falando aqui, já viu mudança na casa. E isso é tão bom, a gente ver os nossos filhos mais felizes, a gente vê paz dentro da nossa casa. Porque você não gritar, não bater, né, não estourar com seu filho, tudo isso é tão bom, traz um benefício tão grande para a família, né? Principalmente pra gente. A Viana falou, já mudei meu modo de pensar e agir. Ai, que ótimo! Fico muito feliz. Coloque aí, gente, eu vou tentar, eu quero fazer assim. Coloque eu vou aí pra mim. Também mudei muito desde a primeira aula. Ai, que ótimo! É tão bom, né? Quando a gente transmite algo que a pessoa precisa ouvir e ela pensa assim, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar como mãe, né? Mamãe águia, né? Vamos ser mamãe águia. Ai, Axa, que bom. A Axa já tá com 2 moças aí, mas você vai conseguir, Axa. Tenho fé. Recomenda essa live aí para os seus alunos também, viu, Axa?
Recomenda aí para as mamães que você conhece, para as mamães da igreja, né? Porque a gente cresce, gente, achando, a Fabiane tá aí. A gente cresce achando que a gente tem que, né, como mães, achando que a gente precisa bater nos nossos filhos, mas eles são tão inocentes, né? Pra que a gente tem que bater para eles aprender? Pra que isso, se a gente tem várias ferramentas para conversar com os nossos filhos? E a gente causa tantos traumas quando a gente bate, né? E na criança sem conversar ainda, né? Porque a conversa, o diálogo, o acolhimento, o amor, o afeto é o melhor remédio, gente. É a melhor cura para os nossos filhos. Ai, que bom! Vai tentar. Coloca o marido para assistir aí depois essa aula. Eu quero que ele assista essa aula aí. Fala com ele que eu recomendei. Tá bom, gente? Então, ó, boa noite para vocês. Obrigada pela presença, tá? Em pleno domingo vocês estarem aqui comigo, né? Me prestigiando e aprendendo aqui um pouquinho comigo, tá bom? Fiquem com Deus, tá? E amanhã nós temos outra aula maravilhosa. Daqui a pouco eu coloco lá no Instagram qual que é o tema da próxima aula. Um beijinho para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.